Olá pessoal, o meu nome é Bianca Menezes, eu sou pesquisadora no LEGOS, o Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde da UERJ, e mestranda em Engenharia de Produção na PUC, estudando Gestão de Operações em Saúde. E hoje eu venho aqui apresentar para vocês um artigo intitulado Comparando o desempenho das regras de agendamento de consultas em unidades de saúde, uma abordagem de simulação de eventos discretos. E esse artigo foi publicado na revista Problems of Management in the 21st Century. Esse artigo foi escrito por mim, pelo pesquisador Tiago, o pesquisador Daniel, o pesquisador Antônio e a professora Thais Spiegel, do Departamento de Engenharia de Produção. Antes de eu falar do conteúdo do artigo em si, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você já foi no consultório, numa clínica, e não tinha um lugar para você sentar? E principalmente durante a pandemia do coronavírus. Pois é, acho que você se identificou com essa situação, não é mesmo? E isso aconteceu comigo também. E vocês devem estar se perguntando, tá, Bianca, mas o que isso tem a ver com o artigo? Eu fiz essa pergunta para mostrar para vocês como podemos pegar um problema do nosso cotidiano e fazer uma pesquisa e trazer até uma solução para ele. Durante a pandemia, eu precisei ir ao médico. E ao precisar respeitar o distanciamento social, eu não pude aguardar na recepção, porque era um espaço pequeno. E aí eu trouxe esse problema, do meu cotidiano, da minha vida real, para dentro do laboratório, e a gente resolveu aplicar os conceitos teóricos de uma linha de pesquisa chamada Políticas de Agendamento, porque acreditamos que o problema poderia ser facilmente resolvido na forma de agendamento dos pacientes daquela clínica. Então, falando do artigo em si, esse artigo foi dividido em 7 seções, do resumo até as referências. E lembrando que o número e o nome das seções podem variar de revista para revista. Então, você deve entrar no site da revista onde você quer publicar o seu artigo e no campo Guia para Autores para saber como apresentar a sua pesquisa. Então, na primeira seção do nosso artigo, que é a seção de resumo, nós falamos sobre como os sistemas de saúde podem ser afetados por fatores como cenários de pandemia e que propomos um modelo de simulação de eventos discretos para avaliar indicadores críticos como tempo de espera do paciente, número na fila, utilização de recursos médicos e usando 4 regras diferentes de agendamento do paciente. Então, depois de comparar 6 indicadores de desempenho, 4 regras de agendamento e 9 cenários diferentes, verificou-se que a regra de agendamento mais conhecida tinha os menores tamanhos de fila em cenários com poucos ou nenhum paciente não agendado. Enquanto que, como a imprevisibilidade dos cenários aumentaram, outras regras o superaram. Na introdução, a gente falou um pouquinho sobre como é que está no contexto do Covid, as unidades de saúde, que são lugares onde pode ter muitas pessoas do grupo de risco, em que se deve tentar amenizar as aglomerações para evitar o contágio da Covid-19. E uma das formas de poder controlar a quantidade de pessoas que estão na sala para uma consulta é através das regras de agendamento. A gente pegou dados que a gente extraiu da literatura de 2 artigos específicos, você pode dar uma olhada lá no artigo na íntegra no nosso site legos.uerj.br, e a gente avaliou 5 indicadores chaves: o tempo na fila, a quantidade de pacientes na fila, a ociosidade do médico, os recursos que a gente tinha, o número de pacientes que foram atendidos e o tempo total que o paciente ficava na unidade. Então, qual foi o objetivo do nosso artigo? Foi avaliar qual o impacto dessas diferentes regras de agendamento nos diferentes cenários que propomos, variando a taxa de absenteísmo, o atraso e pacientes que chegavam de demanda espontânea. Uma diferenciação que a gente fez muito importante no nosso artigo foi na hora de separar o tempo de espera do paciente para consulta. Muitos artigos determinam que esse tempo de espera é o tempo que o paciente entra relacionado ao tempo que ele estava agendado. Ou seja, se ele está agendado para 2h30 e entra 2h40, ele esperou 10 minutos, mesmo que ele tenha chegado, por exemplo, 2 horas da tarde. Já na nossa pesquisa, como a gente está tentando ver a questão da aglomeração, a gente considerou que o tempo de espera é o tempo que o paciente fica na unidade até ele ser atendido. Então, mesmo ele estando marcado para 2h30, se ele chegou 2 horas, ele esperou ou 40 minutos se ele for atendido 2h40 ou 30 se for atendido 2h30. E isso foi um ponto muito importante de originalidade no nosso estudo, pois é uma diferença entre os demais estudos de simulação de eventos discretos vistos na literatura. Então, selecionamos os indicadores de desempenho, as regras de agendamento e os 9 cenários de demanda e usamos um modelo de simulação de eventos discretos para comparar esses cenários, Já na seção de metodologia de pesquisa, nós explicamos os passos que tomamos para alcançar o objetivo do nosso artigo.
Então falamos das 4 regras de agendamento utilizadas no modelo de simulação, os dados que foram utilizados e o cenário que estamos avaliando, que foi de uma unidade de saúde, de uma clínica, contendo apenas um médico e uma recepcionista e atendendo apenas pacientes de hora marcada. Mas podendo haver pacientes walk-in, que são aqueles pacientes que chegam sem uma consulta, e os pacientes agendados também podem não aparecer, que são considerados no-show. Além disso, os pacientes agendados podem chegar antes ou depois do horário marcado. Para isso, usamos uma distribuição de probabilidade. E essa simulação foi feita no software ProModel, você conhece? É uma poderosa ferramenta de simulação para modelar todos os tipos de sistemas de manufatura, permitindo reproduzir a complexidade dos processos reais. Na parte de resultados, a gente fala um pouquinho sobre os dados que a gente teve das simulações, mas que seriam 216 resultados. É muita coisa. Então a gente separou em que cenário cada indicador teve seu melhor desempenho para a gente poder facilitar essa apresentação dos resultados. E vimos que definir a melhor regra de agendamento depende de qual indicador você quer priorizar e em qual cenário a sua unidade se encaixa. Como a gente está no contexto de pandemia, os indicadores que a gente priorizou seriam tamanho de fila e tempo de espera, que seriam os indicadores que a gente teria que diminuir para poder reduzir a aglomeração. Partindo então para a próxima seção do nosso artigo, que é a de discussão dos resultados, nós exploramos e discutimos os resultados apresentados na sessão anterior. E como resultado da nossa pesquisa, nós vimos que a melhor regra de agendamento vai depender do conjunto de indicadores adotados pelos tomadores de decisão. Então, qual é o indicador mais importante para você naquele momento? Considerando o contexto abordado, que é o de transmissão de doenças, sugere-se que os gestores devem dar uma atenção especial aos indicadores tamanho máximo de fila e tamanho médio de fila. E na última seção do artigo, que é a conclusão, devemos reforçar os objetivos alcançados. Então aqui na nossa pesquisa, reforçamos quais os indicadores mais relevantes para a pesquisa e como foi o desempenho deles em cada cenário. E as contribuições foram: para os tomadores de decisão, foi apresentada uma possível estratégia de como melhorar os indicadores de operação sem precisar de suporte financeiro ou mudanças organizacionais. Já para a literatura, enfatizamos a importância de indicadores de gerenciamento de filas e o contexto de doenças transmissíveis. E não podemos esquecer da seção de referências, que é super importante, Nela listamos todos os autores que citamos ao decorrer do nosso artigo, para que você que queira saber mais sobre o tema possa ir lá e se aprofundar. O nosso objetivo aqui é mostrar a potência da engenharia de produção em atuar em sistemas de saúde e também convidar você a conhecer mais sobre os resultados que entregamos para a sociedade aqui no nosso laboratório. E no nosso site tem mais publicações, tem nossos cursos, tem projetos que fazemos, então dá uma olhada lá. Até a próxima. Até mais!